Coloca para mim, por favor, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de número 46. Amém. O texto diz assim, ó. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, o verso de número 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Esse é um texto muito conhecido, um texto que muitas pessoas ministram sobre ele justamente pelo fato de ser um caso de um milagre que chamou muita atenção naquele lugar. Bartimeu, ele era uma pessoa, para ter sua referência no Evangelho de Marcos, conhecida, que dá-se o nome dele. O Evangelho de Mateus não cita o nome dele, e nem de Lucas não cita, mas Marcos faz questão de citar até a referência de seu pai. Então, subentende-se que era uma pessoa conhecida ali daquela região. E este cego tem a oportunidade de Jesus saindo daquela região, indo para Jerusalém. Logo em seguida seria a entrada triunfal de Jesus, e ele não voltaria mais para essa cidade, ele não voltaria mais para Jericó. Os estudiosos falam que essa Jericó não é a mesma lá de Josué. É uma Jericó que era próximo ali, mas já em um outro formato, pelo tempo que se passou. Mas não vem ao caso isso daqui, apenas como uma referência. Mas ele está sentado ali à beira do caminho. E na beira do caminho ali era um lugar onde ficavam trabalhadores esperando uma oportunidade de emprego. Ficavam ali pessoas pedindo esmola, porque era um lugar de trânsito. Era uma cidade que ficava no meio de um caminho, no transitório ali, onde tinha um fluxo muito grande de pessoas nessa região. Só que ali viviam o cego Bartimeu pedindo esmola. Obviamente, pela sua deficiência, sua limitação, ele não conseguia arrumar trabalho. Esse era o fato dele estar pedindo esmola ali naquele lugar. E ele se depara com uma situação onde Jesus está saindo da cidade em direção a Jerusalém. E ele nota ali uma grande oportunidade. Quando ele ouve falar que é Jesus, ele logo grita: Jesus, filho de Davi. Ele traz uma referência mostrando que ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia quem era Jesus. Mas antes da gente entrar nessa questão de quem era Jesus, nós precisamos entender que a deficiência dele limitava ele para fazer para que ele cumprisse com os seus afazeres. Ele não poderia trabalhar. A visão é uma limitação para o nosso corpo, que considera muito, tem muita coisa que a gente não vai conseguir fazer com essa limitação. E eu quero chamar a atenção de vocês, assim como quando eu estava estudando essa palavra, me chamou a atenção. Como hoje em dia nós vivemos numa deficiência visual do sentido espiritual. Hoje em dia, a nossa vida espiritual, ela, por conta de várias limitações, né, vários afazeres que nós temos, vários compromissos que nós vamos colocando, cada vez mais a gente vai se limitando visualmente no sentido espiritual. Fisicamente, nós podemos até não estar com uma deficiência dessa, ou uma baixa deficiência. Mas o que acontece muitas vezes é que a nossa vida espiritual, ela está comprometida. Ela está de um modo onde nós não estamos enxergando muito aquilo que que Deus quer através da nossa vida. De que forma que Deus quer usar a nossa vida
E nós estamos muitas vezes com essa limitação. E esse entendimento dessa visão deturpada, ou muitas vezes dessa visão totalmente bloqueada espiritualmente, vai fazendo com que os propósitos de Deus para a nossa vida não se cumpram. Porque muitas vezes nós não estamos enxergando aquilo que Ele quer para nós. Essa limitação, no sentido físico, ela compromete muito a vida de uma pessoa. Mas do mesmo modo, no sentido espiritual também. Esse impedimento da gente cumprir aquilo que Deus determinou para a nossa vida vai contar muito. E existe, sim, hoje em dia, uma deficiência visual no campo espiritual que tem comprometido muito a vida cristã. E como o tema desta série de mensagens é Quem te disse que acabou? Para aquele cego Bartimeu, tinha acabado. Se Jesus não passasse naquele local, ele estaria cego, ele morreria cego. Mas ele teve uma oportunidade. A multidão tentou calar ele. E eu quero dizer para você nessa noite, que se você tiver alguma área da sua vida em que você está tendo essa deficiência visual, que você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus determinou, eu quero decretar sobre a sua vida que hoje Ele vai trazer o milagre, Ele vai trazer a cura, e a visão virá, e nós vamos ver aquilo que Ele determinou para a minha vida e para a sua, amém? Você crê nisso? Muitas vezes nós estamos nessa situação. A nossa vista enxerga, mas o nosso coração não. Nós viemos para o culto, nós sabemos quem é Jesus, nós entendemos que há uma estrutura de um reino, o reino de Deus, mas muitas vezes o nosso coração está longe, está cego. A gente não consegue enxergar com o coração. E muitas vezes o nosso olhar, ele vai enganando aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Por conta daquilo que eu disse. A carga emocional, a carga que nós temos, que nós carregamos no dia a dia, que vai gerando cansaço, vai gerando estresse, vai gerando doenças na alma, vai fazendo com que a gente vai cegando para aquilo que Deus quer. E eu quero dizer para você que Deus quer muito de nós. Deus, Ele quer nos liberar, Ele quer tirar as escamas dos nossos olhos. Deus quer que nós enxergamos aquilo que Ele tem para nós. Que nós tenhamos um olho espiritual, uma visão espiritual aberta, que vai exigir muito da nossa fé. Mas essa série de mensagens é justamente para isso. Para que nós tiramos tudo essa escama e podemos enxergar aquilo que Ele tem para nós. Porque Deus quer muito de nós. E Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente fica travado por conta disso. Por conta de algo que a gente não está conseguindo enxergar ou buscar. Eu estava vendo sobre esse contexto da pessoa que ela tem a deficiência, e até chamou minha atenção, como essas pessoas precisam de ajuda. O deficiente visual, agora no campo físico mesmo. Tive recentemente com um apóstolo, ele foi ministrar numa igreja, e lá tinha um cantor que é deficiente visual. Ele dependia muito de uma pessoa com ele. Ele dependia da pessoa para dirigir, a pessoa para arrumar o violão dele, a pessoa para guiar ele. Ele dependia daquilo ali. Ele precisava ter aquela ajuda. Por quê? A deficiência dele não permitia, limitava ele. E eu e você, muitas vezes, estamos com uma deficiência espiritual fechada, bloqueada, e a gente não consegue detectar que nós precisamos de algumas pessoas para nos auxiliar. Nós vamos precisar de alguns artifícios para nos ajudar nessa caminhada. E é muito importante que você tenha pessoas ao seu lado que te auxiliem para que você possa continuar na sua caminhada. E ser esse guia para você. Até que Deus venha e traga o milagre e você possa enxergar com os seus próprios olhos. Quem está entendendo? Eu estava fazendo uma pesquisa, até por curiosidade, eu não sabia, né? Existem vários tipos de auxílio. Você pode ter uma pessoa do seu lado, o deficiente visual, que é um auxílio para você. Você pode ter um cão-guia, que é treinado já justamente para isso. Eu achei até curioso um negócio aqui que eu trouxe para vocês, que um deficiente visual, ele usa bengala. Né? Todo mundo já viu o deficiente visual. Só que essa bengala ela tem 3 cores. Eu não sabia disso. São 3 cores que eles têm. Então, além de ser um auxílio, nós precisamos enxergar que algumas pessoas têm certas limitações, que essas limitações, se a gente não entender, a gente não consegue nem ajudar ela. Olha para você ver que curioso. Existe a bengala branca, que ela é para a pessoa que é deficiente visual. Existe a bengala verde, para quem tem baixa visão, que ela tem uma visão um pouco mais limitada.
E existe a bengala vermelha e branca, que é para a pessoa que ela tem a deficiência auditiva e visual. O que eu quero dizer com isso? Que eu trouxe como entendimento nisso daqui. Que se nós não conhecermos o que a pessoa necessita, ou de fato o que nós estamos precisando, nós não conseguimos ajudar aquela pessoa. Você imagina você não localizar a pessoa, você vê que a pessoa está tentando atravessar a rua, você chega perto dela e vê que não conhece nem essas ferramentas de auxílio para ela. Você de repente não consegue ajudar, ou aquela pessoa não vai precisar da sua ajuda. Às vezes nós estamos do lado de pessoas que estão precisando de um auxílio, e você pode ser essa pessoa que vai ajudar. Você pode ser esse guia para essa pessoa. Então, o campo espiritual, para nós, ele não funciona somente para a nossa necessidade, mas para a necessidade daqueles que também estão precisando e que nós podemos detectar. Você é um canal de bênção na vida de alguém. Você precisa entender que você pode estar ajudando alguém sendo esse auxílio, sendo esse guia para essa pessoa. Então, se nós entendermos que aquele cego, ele não teve a ajuda daquelas pessoas que estavam em volta, ao contrário, aquelas pessoas tentaram impedir ele de chegar até Jesus, ao ponto que Jesus chamou ele, o que acontece? Eles viram o jogo. Aí eles querem ajudar. Que em nome do Senhor Jesus, eu e você possamos ser o canal de bênção na vida de pessoas. E ao invés da gente impedir essas pessoas de enxergar, nós vamos ser o canal para que essas pessoas possam conhecer a Jesus. E eu creio que você pode ser esse canal também. Quem crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor aí. E com isso eu aprendo algumas lições com este cego, ex-cego. Eu aprendo algumas lições com esse texto. Nós entendemos aqui que a deficiência visual, ela pode ser tanto no campo, obviamente, físico, como no campo espiritual. E é o que nos ataca muitas vezes. Mas o cego, ele mostra o Bartimeu, ele nos mostra algumas lições nesse texto aqui. E é o que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu quero compartilhar, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era. Quando ele ouve falar que Jesus estava saindo, ele falou, opa, espera aí. Esse cara, ele pode resolver o meu problema. Eu estou tendo uma oportunidade porque eu sei quem é Jesus. Aí eu pergunto, será que nós sabemos de fato quem é Jesus? Será que nós sabemos de fato quem Jesus é e o poder que Ele tem para mudar a minha vida e a sua vida? Para tirar essa cegueira que muitas vezes espiritual em alguma área da nossa vida a gente não está conseguindo detectar, porque ela está bloqueada. E Deus, Ele quer liberar totalmente a nossa visão para todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos continuar nessa caminhada. Nós precisamos saber quem é Jesus. É interessante que em Mateus 16:15... há um diálogo ali de Jesus com os discípulos, e Jesus fala assim, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu e você entendemos que Cristo é o Filho do Deus vivo, nós podemos todas as coisas no seu nome, principalmente nas áreas da nossa vida espiritual. Principalmente na área que somente Ele pode entrar e mudar esse contexto que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós não estamos tendo força na caminhada para algumas áreas e somente Ele é capaz de mudar isso daí. Não vai ser a multidão, não vai ser uma guia, mas vai ser Jesus. E eu e você precisamos saber quem é Jesus. Nós precisamos entender o poder e a autoridade que tem no nome de Jesus para mudar a nossa história, para trazer e restaurar a nossa visão. Existem pessoas que nascem com o problema de visão. Essa pessoa ela precisa ter um encontro com Cristo para que seja liberto dessa visão. Mas também existem pessoas que já estão na caminhada, assim como tem pessoas que, mesmo conhecendo o mundo, depois ela tem algum problema de saúde e perde a visão. E na nossa caminhada cristã acontece isso. Nós éramos cegos de nascença, Deus trouxe a luz, trouxe a clareza, nos libertou, nos trouxe a vista, deu um milagre de trazer a vista para a gente enxergar qual é o reino de Deus, e ao longo da caminhada a gente vai se enfraquecendo, e a hora que a gente vê, a gente está espiritualmente cego, com a visão espiritual cega. Somente Jesus tem o poder de nos dar a visão e de restaurar a visão. Não adianta a gente querer buscar em outros lugares, é somente Jesus, e eu e você precisamos saber quem é Jesus. Nós precisamos saber justamente desse poder que Ele tem. Uma coisa que me chama muita atenção é que o mendigo ali, ele reconhece quem é Jesus. Quanto que tem outros líderes religiosos ali que estão acompanhando Jesus, mas não entendem
o que Jesus está fazendo naquela situação. Eles não entendem, senão eles não teriam bloqueado o cego. Eles não teriam parado ele, tentado impedir ele de chegar até Jesus. E eram pessoas que estavam acompanhando, pessoas que conheciam, doutores da lei, pessoas que estavam acompanhando. Mas o cego, ele sabia verdadeiramente quem era Jesus. E eu e você precisamos conhecer Jesus verdadeiramente como ele é. Se nós não conhecermos, nós vamos estar no meio da caminhada, a hora que a gente vê, cego de novo, a nossa visão bloqueada. Aí nós vamos ter que correr atrás de novo, entender. E quando você tem esse encontro verdadeiro com Cristo, quando você sabe o poder que Ele tem, você pode ter certeza que você vai caminhar livre, podendo aproveitar 100% da plenitude do Evangelho que Ele tem para a sua vida. Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, meu amado. Minha amada, todos os meus amados aqui. Jesus, Ele veio para nos dar vida em abundância. Ele não veio para permitir que nós sejamos uma vida sem viver de tudo isso, sem aproveitar de tudo aquilo que Ele tem para nós, do que Ele tem de benefício para as nossas vidas, não. E muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar o que Ele tem para nós, o que a palavra dEle preparou para nós. Nós podemos estar vivendo muito mais aquilo que Ele preparou para nós, mas para isso a gente precisa mudar o nosso ponto de vista. Olhar para Cristo e não olhar para as circunstâncias. As circunstâncias fazem com que nós cegamos. As circunstâncias vai fazendo com que a gente vai cansando e a nossa vista vai se cansando também. Precisamos entender quem é. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele sabe a tua história, Ele sabe o que Ele pode mudar. Basta que você reconheça quem é Jesus na sua vida e dê liberdade para Ele trabalhar sobre a sua vida. Dê liberdade, dê autoridade para ele. Jesus, você tem autoridade para trabalhar na minha vida. Faça o que você precisa fazer para que eu possa ter essa experiência, assim como Ele teve também, que eu e você possamos ter essa mesma experiência e a nossa vista liberada, em nome de Jesus, amém? Você crê que Ele pode mudar a sua história? Dá um aplauso a Ele então, em nome de Jesus. Outra coisa que eu aprendo aqui com esse texto, não desperdice a oportunidade que você tem. Não desperdice a oportunidade que você tem. Jesus, Ele está passando naquele momento. E Bartimeu, ele fala, eu tenho uma oportunidade, é a minha oportunidade. Como eu disse, ele não voltaria mais para essa cidade. Jesus estava indo para Jerusalém, estava seguindo com o seu ministério. E Jesus, ele vai passando, meu amado. E a oportunidade para mim e para você é hoje. A oportunidade que nós estamos tendo é hoje. Olha só o que Paulo fala aos Colossenses. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Quando ele fala os de fora, ele está falando com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. O que eu e você temos de entendimento hoje, temos a nossa vista liberada, existem pessoas lá fora que estão com a sua vista bloqueada. Como eu disse, eu e você somos canais de bênção na vida das pessoas. Nós precisamos entender que nós temos oportunidades, tanto para a nossa vida, quanto sendo oportunidade na vida de uma outra pessoa. Você já sentiu que já teve diante de alguma situação em que você perdeu uma oportunidade? Você fala assim, poxa, poderia ter feito tal coisa e não fiz. Essa oportunidade passou na minha frente. Eu falo para você que eu tive N oportunidades, principalmente no que diz a carreira profissional. Mas eu sou inteiramente responsável por aquilo que eu vivi. Eu não posso culpar ninguém. Mas hoje, com muito mais maturidade, eu vejo que ao longo da minha carreira eu tive várias oportunidades que eu poderia ter aproveitado. Mas existia uma cegueira. O que era essa cegueira no meu caso? Falta de entendimento, falta de buscar conhecimento, falta de querer me aprofundar mais naquilo que era para a minha vida, que ia melhorar para a minha vida. E muitas vezes nós temos esse tipo de cegueira. Está dando para entender? Às vezes a cegueira nossa não é no âmbito visual que eu não estou conseguindo enxergar. É algo que Deus está preparando para a minha vida e eu futuramente não estou conseguindo enxergar porque tem algo bloqueando. Esse bloqueio é essa cegueira. Não estou falando de uma cegueira visual, física, que está impedindo eu de chegar aqui ou ler. Não, não é nesse ponto. É no ponto daquilo que Deus está preparando para nós e que nós não estamos conseguindo alcançar porque tem algo bloqueando a nossa visão. Não perca a oportunidade que Deus está preparando para você nesta noite.
Entenda que você está tendo uma oportunidade de deixar que Deus entre, já que você agora sabe quem é Jesus, que você está entendendo que Ele tem poder para mudar a tua história, que você está tendo essa oportunidade agora de deixar Ele agir. Qual área da nossa vida nós estamos precisando de uma oportunidade? Esse homem, ele era cego, e ele precisava de uma oportunidade. Jesus, filho de Davi, ele está passando aqui agora, e eu preciso deste milagre. E eu e você nessa noite estamos tendo a oportunidade para que Cristo entre e faça a transformação necessária na minha vida e na sua vida. Qual área da sua vida hoje está precisando de uma oportunidade? Ou qual área da sua vida você não está conseguindo enxergar porque está tendo alguma coisa bloqueando? Peça para que Deus nessa noite limpe a sua vista para que você possa enxergar. Talvez você vai ter, a partir do momento que Ele trazer a vista para você, você vai precisar tratar algumas áreas da sua vida, mas é uma oportunidade que Ele está dando para você, de você corrigir, de você arrumar, de você ajustar. A oportunidade não vem somente para mim pegar carona e não fazer nada. Não, a oportunidade vem, mas vai precisar de uma ação minha a partir desta oportunidade. Eu estou recebendo do Senhor uma condição de fazer algo melhor para a minha vida. Então, a partir do momento que Ele vem e traz essa clareza na minha vida e na sua vida, é para que nós tomamos essa ação, essa atitude. A mesma atitude que este homem teve, é a mesma atitude que eu e você vamos precisar ter para que Deus possa fazer o milagre na minha vida e na sua vida. Não tem como eu e você queremos um milagre sentado esperando de Deus. Nós vamos até Ele, Ele mostra para nós o que nós precisamos e nós vamos fazer a nossa parte. Amém? A oportunidade é tanto para você receber da parte de Deus, quanto para que você seja este canal. Jesus, Ele é a nossa oportunidade hoje. A oportunidade que eu e você temos de ter esse encontro verdadeiro com Ele e receber o milagre que eu e você precisamos. Em nome de Jesus, amém? Continuando aqui. Não desista mesmo se querem te calar. Não desista. Não desista. Persevere. Esse homem, ele teve o primeiro contato ali, quando ele vê que é Jesus, quando ele ouve que é Jesus, ele tem o primeiro contato. Ele começa a gritar. E a partir do momento que ele grita, que ele vai atrás, que ele tem essa atitude de gritar, de buscar o Senhor, de clamar, de chamar a atenção de Jesus, existe um sufoco ali nele. Existe uma multidão tentando calar ele. E muitas vezes, eu e você, vamos estar nessa situação. Talvez você já deve ter passado, assim como eu já passei, onde pessoas, interferências externas, vão tentando fazer a gente calar. Seja no momento onde você está falando com alguém, seja no momento da sua vida em que você está buscando muito uma resposta de Deus, ou seja numa decisão que você tomou de caminhar com Cristo, e pessoas vão tentando impedir você de caminhar com Ele, de chegar até Ele. Às vezes você já passou por essa situação de pessoas falar que não vai dar certo aquilo que você quer. Às vezes pessoas vão falar que não resolve nada disso, que é pura besteira, esse negócio de igreja é tudo besteira, esse negócio de Deus é tudo besteira. Para que você vai lá? Sua vida não muda. A multidão tentando te calar. As pessoas tentando te calar. São aquelas pessoas que estão andando junto, mas que não estão entendendo quem é Jesus. Eu quero trazer para você nessa noite que você seja essa pessoa perseverante. Que você continue perseverando, ainda que as respostas do Senhor não veio. Continue na caminhada, continue gritando ainda mais alto, continue buscando e perseverando em buscar o Senhor, que no tempo certo a resposta de Deus virá para a sua vida. Você precisa entender isso daí. Vão tentar calar você sim, vão tentar, eu tive experiência. Vão tentar fazer de tudo. Eles vão falar para você, não incomoda. Para que você está buscando Deus? O que isso vai resolver para você? Ei, meu amado, não dê ouvidos para a multidão, não. A multidão ela não quer a resposta que Deus tem para você. Isso daí é interferência maligna. É o diabo tentando colocar pessoas na sua vida. Se pessoas estão falando para você que não tem necessidade de você buscar Deus, repreenda essa pessoa. Fala para ela, sai fora, meu. Eu estou seguindo a Cristo, eu confio nele, eu acredito nele. Eu sei que Ele tem a resposta para mim. Eu sei que Ele tem a resposta para o meu problema. É Ele que tem o poder para fazer um milagre na minha vida que você não vai conseguir fazer. E essa interferência vem. Dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz.
Isaías, não lembro o capítulo agora, mas Deus está falando com Isaías. E ele fala, agindo eu, quem impedirá? Ah, meu amado, eu quero dizer para você nessa noite, Deus está falando, agindo eu, quem impedirá? Se alguma multidão tentar te impedir, se alguém tentar te calar, se alguém falar para você que não vai conseguir, Deus está falando para você, agindo eu na sua vida, quem impedirá? Eles podem tentar de todo jeito te desanimar, você não pode desistir, você tem que continuar a sua caminhada, porque Ele vai trazer a resposta que você precisa, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Quem impedirá o agir de Deus na sua vida? Quem impedirá? Ninguém. Ninguém vai conseguir impedir. Com certeza já passamos por isso. Ainda que a multidão, ainda que algum familiar, algum amigo tente impedir, para Deus nada vai impedir o agir dele sobre a sua vida. Outro ponto que eu quero trazer para você aqui, o seu clamor vai atrair a atenção de Jesus. Você já passou por essa experiência, talvez, de orar, não ouviu, Deus não atendeu a sua oração e você parou? Falar, poxa, orei uma vez, orei duas, orei três, mas, poxa, Deus não está respondendo a minha oração. Jeremias 29:12, coloca para mim, por favor. Olha só que maravilhoso esse texto aqui, ó. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Eu quero dizer para você, não desanime, continue orando e clamando ao Senhor. A sua resposta não veio, ela virá no tempo certo. É porque ela não chegou ainda. É porque nós não vamos saber aproveitar aquilo que Ele está derramando sobre a nossa vida ainda. Mas Ele já ouviu o seu clamor. Ele já ouviu o que você gritou. Ainda que a multidão vai tentar calar, Ele já ouviu. E Ele mandou chamar você. Ele está falando nessa noite, eu estou ouvindo a sua oração. Eu estou ouvindo o seu clamor. Acalme, aquiete-se, que eu no tempo certo trarei a resposta para você. Mas você precisa continuar me buscando. Você precisa buscar, e é de todo o coração. Quantas dúvidas nós entra na nossa mente quando a gente busca o Senhor e não obtém a resposta. Mas é uma falha que nós temos, porque a gente quer no nosso tempo, e não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas Ele está garantindo para nós que Ele vai ouvir o nosso clamor, quando nós oramos a Ele, quando nós buscamos, eu ouvirei. Vocês vão me procurar e vão me achar. Continue orando, continue buscando. Pastor, mas eu estou precisando muito dessa cura. Continue clamando. Eu estou precisando de uma mudança, uma transformação na minha vida profissional. Continue orando, mas continue fazendo. Você não pode somente orar e não buscar fazer. Você precisa orar e continuar fazendo. Você precisa continuar com a sua vida. Ah, mas eu orei e não respondeu. Então acabou para você? Não, não acabou. Ele já ouviu a sua oração. Basta que agora você continue fazendo para que Ele possa, no tempo certo, derramar a bênção sobre a sua vida. Não desista. Continue. Mesmo se eles vão tentar, mesmo se alguém tentar impedir você, continue clamando ao Senhor. Não pare. Olha só que interessante isso daqui. Livre-se de coisas que te prendem ao passado. Por que eu coloquei isso daqui? Livre-se de coisas que te prendem ao passado. Às vezes você está clamando, buscando, e tem coisas que estão te prendendo, te impedindo de caminhar, por causa de experiências no passado. Mas olha só que interessante. No texto diz que quando Jesus chama ele e a multidão muda a história e fala para ele, o mestre está te chamando, o texto fala que ele dá um salto e ele joga a sua capa para trás. A capa aqui, ela tem um significado de que todo mendigo na época, pessoas que eram deficientes, o governo dava uma capa para eles, para identificá-los, de que eles estavam liberados ali, como se fosse um alvará, para que eles pudessem pedir esmola. E esse homem, a partir do momento que ele dá um salto, ele ainda é cego, ele não recebeu a cura dele.
Ele teve a oportunidade de ouvir que o mestre mandou chamar ele dá um salto e ele desprende daquela capa. Ou seja, ele está tirando aquilo que identificava ele como um cego e colocando ele já no seu passo de fé, rumo a receber o milagre que ele precisava. Dando esse passo de fé, ele já lança essa capa para trás. Às vezes tem coisa que nos identificava como éramos no passado, mas Deus já te deu uma nova história. E Ele está dizendo para você nessa noite, lança aquilo que você tem, que está te prendendo, porque eu quero trazer algo novo para você. Se aquelas pessoas achavam que tinha acabado para aquele cego, no momento em que eles tentaram impedir ele, Deus está falando para você, não acabou, pode continuar. Se você está achando que essa deficiência, que aquilo que está travando você nessa noite, está impedindo você de caminhar com Cristo, Ele está te dando uma nova chance. Ele está dizendo para você que não acabou. Ele quer que você continue nessa caminhada. Então lance fora aquilo que identifica você de coisas do passado, se desprenda dessas coisas e dê a oportunidade para que Deus faça algo novo na sua vida, em nome de Jesus, amém? A fé dele já estava sendo ativada, a partir do momento que ele tirou aquela capa. Ele já falou assim, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu quero receber esse milagre. Ele ainda não havia recebido a cura, mas ele já largou aquela capa. Ele falou, eu não preciso mais disso daqui. E às vezes nós estamos sendo travados por coisas que nós estamos vivendo ou experiências antigas que vai impedindo Deus de fazer o que Ele quer na nossa vida. Não, se desprenda de tudo isso, meu amado. Seja livre, dê esse passo de fé, deixa que Deus faça o milagre. A sua fé vai ativar o seu milagre. Jesus ele pergunta para o cego o que ele queria. É até curioso, né? Todo esse contexto acontecendo, o cego se levanta, vai até Jesus, Jesus se encontra com ele e pergunta o que ele quer. Meu amado, muitas vezes eu e você não recebemos resposta de Deus, porque nós não sabemos nem falar com Deus o que nós precisamos. Ele quer dar um milagre para a sua vida, Ele quer derramar bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida, mas muitas vezes nós não sabemos nem pedir. Nós vamos pelo óbvio. Passamos uma dor, uma luta, uma enfermidade, e a gente ora, Deus, me ajuda. E Deus fala assim, tá, o que você quer que eu te faça? Pô, mas você não está vendo? Não está óbvio aqui o que está acontecendo? Ele simplesmente sabe da minha necessidade e da sua necessidade. Ele é Deus, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir de mim e de você aquilo que nós queremos dEle. O cego poderia muito bem falar assim, não, eu quero comer. Estou pedindo esmola aqui, não recebi nada até agora, eu quero comer. Poderia pedir. Ele nos dá essa liberdade para falarmos com Ele. Ele nos dá essa liberdade para que nós possamos chegar até Ele e entregar a nossa necessidade para Ele, para que Ele possa fazer um milagre. E muitas vezes nós precisamos ser de fato específicos naquilo que nós precisamos. Só que muitas vezes essa cegueira não está deixando nem a gente ver dentro de nós o que está acontecendo. Que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus vai trazer a liberdade para nós, para que Deus possa fazer morada na nossa vida e cumprir todo o propósito que Ele tem na minha vida e na sua. Jesus ele pergunta para ele, o que você quer que eu faça? E ele fala, eu quero ver. Jesus simplesmente fala, vai, a tua fé te salvou. A partir do momento que aquele homem dá aquele passo de fé, de se desprender daquilo que segurava ele, que amarrava ele, que identificava ele como um mendigo, como uma pessoa que necessitava de auxílio, né, daquela região, hoje ele estava tendo um encontro com Cristo e Cristo dando a ele o milagre. E esse milagre não veio simplesmente com a visão restaurada, mas veio também com um homem que continuou seguindo a Jesus por onde ele foi. O texto diz lá logo no final, olha só para você ver que diz, vá, a tua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele não somente recebeu do milagre, mas ele também entendeu quem era Jesus e ele continuou seguindo a Jesus. Ei, meu amado, eu quero dizer para você que a sua visão restaurada, a sua saúde restaurada, aquilo que você está precisando, sua situação financeira, eu não sei o que você está passando, mas aquilo que Deus trazer de milagre para a sua vida é para que você seja grato e continue caminhando para Ele, porque Ele tem muito mais para a sua vida do que você imagina. Não acabou aqui não. Quem disse que acabou? Ele restaurou para que você continue caminhando com Ele, em nome de Jesus. Amém? Ainda que tentam te impedir, ainda que pessoas tentam travar você, ainda que pessoas tentam paralisar você, você precisa entender que Deus,
Ele tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas do que nós imaginamos. Deus, Ele quer o melhor para mim e para você, meu amado. Ainda que pessoas tentam falar para você que não tem jeito, para Deus tem. Para Deus nada é impossível. Ainda que você enxergue a circunstância como um gigante na sua frente, para Deus nada é impossível. Ainda que você ache que a sua situação acabou. Mas, pastor, eu não tenho o que reclamar da vida. Amém, meu amado? Seja canal de bênção para outras pessoas. Seja você o guia para essas pessoas. Seja você aqueles que no meio da multidão ajudaram o cego a chegar até Jesus. Existe a multidão que sufoca, mas existe a multidão que ajuda. Em nome do Senhor Jesus, que você nunca precise, mas que você seja esse canal na vida de outras pessoas. Existem muitas pessoas lá fora que ainda não conhecem a Cristo, que não sabem quem é Cristo, que mesmo não conhecendo, precisa da ajuda. E nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos receber de Deus. Do mesmo jeito que nós recebemos, nós temos que entregar. Aquilo que Deus está usando a sua vida é para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, amém? Você crê nessa palavra aí? Dá um aplauso ao Senhor, fique de pé.